que está por trás do conflito entre Israel e Palestina, que já existe há tanto tempo? A Bíblia tem muito a nos dizer sobre esse tema. O conflito entre Israel e Palestina se intensificou ao longo dos anos, e existem inúmeros motivos que fomentam o acúmulo de rivalidade e ressentimentos históricos entre os países do Oriente Médio. Israel e Palestina estiveram sob domínio romano por séculos. Essa região era religiosamente diversa, incluindo principalmente muçulmanos e cristãos, mas também um número pequeno de judeus que viviam geralmente em paz. E isso foi mudando de duas maneiras importantes. Primeiro, mais pessoas na região foram desenvolvendo um senso de que não eram somente árabes étnicos, mas sim palestinos, uma identidade nacional distinta. Ao mesmo tempo, nem tão distante na Europa, mais judeus estavam se juntando a um movimento chamado sionismo, no qual dizia que o judaísmo não era somente uma religião, mas sim uma nacionalidade, uma que merecia uma nação própria. E depois de séculos de perseguição, muitos acreditavam que um Estado judeu era a única forma de estarem seguros, e eles viram sua terra histórica no Oriente Médio como sua melhor esperança de estabelecer esse Estado. Nas primeiras décadas do século XX, dezenas de milhares de judeus europeus se mudaram para lá. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Romano, Britânico e Francês entraram em colapso no Oriente Médio, com os britânicos tomando o controle de uma região que chamou de Mandato Britânico pela Palestina. No início, os britânicos permitiram a imigração judaica, mas à medida que mais judeus chegaram, estabelecendo-se em comunidades agrícolas, a tensão entre judeus e árabes cresceu. Ambos os lados cometeram atos de violência. E a partir da década de 1930, os britânicos começaram a limitar a imigração judaica. Em resposta, as milícias judaicas foram formadas para lutar contra os árabes locais e para resistir ao domínio britânico. Então veio o Holocausto, levando muitos outros judeus a fugir da Europa para a Palestina britânica e ganhando apoio de grande parte do mundo a um Estado judeu. Em 1947, enquanto os violentos conflitos entre árabes e judeus cresciam, as Nações Unidas aprovaram um plano de dividir a Palestina britânica em dois estados, um para judeus, Israel, e outro para árabes, Palestina. A cidade de Jerusalém, onde judeus, muçulmanos e cristãos tinham locais sagrados, se transformou em uma zona especial internacional. O plano tinha como objetivo dar aos judeus um estado, estabelecer a independência palestina e acabar com os violentos conflitos que os britânicos já não podiam mais controlar. Os judeus aceitaram o plano e declararam a independência como Israel. Mas os árabes em toda a região viram o plano da ONU como apenas mais um colonialismo europeu tentando roubar suas terras. Muitos dos estados árabes que tinham acabado de ganhar suas independências declararam guerra a Israel em um esforço para estabelecer uma Palestina árabe unificada, onde toda a Palestina britânica tinha estado. O novo Estado de Israel ganhou a guerra, mas no processo eles ultrapassaram suas fronteiras sob o plano da ONU, tomando a metade ocidental de Jerusalém e grande parte da terra que foi e deveria ser da parte palestina. Eles também expulsaram um grande número de palestinos de suas casas, criando um número massivo de refugiados cuja população de descendentes somam hoje cerca de 7 milhões. No final da guerra, Israel controlava todo o território, exceto Gaza, que estava sob o controle do Egito, e a Cisjordânia, nomeado porque é a oeste do Rio Jordão que a Jordânia controlava. Este foi o começo de décadas de um conflito entre árabes e israelenses. Durante esse período, muitos judeus em países de maioria árabe fugiram ou foram expulsos, chegando a Israel. Então aconteceu algo que transformou o conflito. Em 1967, Israel e os vizinhos de estados árabes lutaram em outra guerra. Quando esta acabou, Israel havia tomado as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia, e tanto Gaza como a península do Sinai do Egito. Israel estava agora ocupando os territórios palestinos, incluindo toda Jerusalém e seus locais sagrados. Isso deixou Israel responsável por governar os palestinos, um povo que havia combatido por décadas. E mesmo com todos os esforços para estabelecer a paz entre esses dois povos vizinhos, os confrontos se intensificaram cada vez mais até os dias de hoje, e parece não ter fim. Mas o que a Bíblia nos conta a respeito deste conflito? De acordo com a Bíblia, o conflito entre Israel e Palestina tem uma origem ainda mais antiga e ancestral. Por volta de 1812 a.C.,
Em 1637 a.C., Abraão migra da Mesopotâmia para Canaã, estabelecendo ali seu novo lar. Além disso, Abraão e Sara, sua esposa, receberam de Deus boas novas. Sara daria à luz a um filho, Isaque, prometido por Deus com o intuito de cumprir o plano quanto à descendência daquele povo. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis 17, verso 19. Os judeus descendem do filho da promessa, Isaque. Já os palestinos são descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, serva egípcia de Sara. Por enfrentar conflitos com Agar e seu filho, Sara exigiu que Abraão expulsasse ambos. Essa atitude não era costumeira na época, mas Deus tranquiliza e direciona Abraão. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Gênesis 21, verso 12 e 13. Acima de tudo, há a bênção de Deus para ambos os povos, sejam palestinos ou hebreus. Todos têm a origem em Abraão, assim como lemos em Gênesis 17, versos 18 ao 20. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. E de onde vem o conflito que vemos hoje? O conflito entre Israel e Palestina, segundo a Bíblia, originou-se quando Agar e Ismael foram mandados embora da casa de Abraão. Relatos históricos apontam que mãe e filho se dirigiram para a região que hoje conhecemos como Faixa de Gaza, e lá se estabeleceram, dando origem ao povo árabe. Hoje, tanto os israelitas, descendentes de Isaque, quanto os palestinos, descendentes de Ismael, se sentem no direito de posse das terras. Isso tem sido fonte de tantas lutas, mortes e sofrimento para todo o Oriente Médio, e também para nós que somos capazes de sentir a dor do outro por meio da empatia. Impreterivelmente, Isaque e Ismael, assim como seus descendentes, são filhos legítimos do pai da fé e têm a bênção de Deus. A Palestina e a Arábia Saudita produzem petróleo. Israel é um excelente produtor de alimentos e exportador de diamantes. Mas é como utilizam de suas vantagens econômicas que os fazem prosperar ou fracassar. Deus não erra. São nossas escolhas diante do que nos foi concedido que mudam todo o rumo de uma história. Que Deus abençoe a todos.